Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e seja muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Desde já, eu já vou repetir aquele mantra, aquele recado que já se transformou num mantra. Curta, compartilhe, comente e, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá certo? Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conhece. Hoje nós vamos falar sobre testemunhas de Jeová. Vamos dar continuidade a uma série de vídeos sobre as testemunhas de Jeová. Como sempre nesse canal, mostrando provas documentais. O pessoal pode não gostar do conteúdo, ficar aborrecidinho porque está falando da religião dele. Normal, mas contra provas não há argumentos. Então esse canal aqui se propõe sempre a mostrar provas documentais. E, para a gente não perder o costume, está aqui, ó, prova documental número 1, o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino. Que livro é esse? É um livro importantíssimo que as Testemunhas de Jeová publicaram já há algumas décadas, já 93, a edição em português foram 500 mil exemplares, e esse livro se propõe contar a história das testemunhas de Jeová. Na página, eu quero exatamente falar sobre um episódio bem interessante das testemunhas de Jeová, mas para isso eu tenho que primeiro ler a versão atualizada da década de 90, aqui no livro, quando eles vão falar da Casa dos Príncipes. É na página, exatamente na página 76 do livro Testemunha de Jeová, Proclamadores do Reino. Esse livro, eles vão fazer a seguinte declaração nessa literatura deles. O irmão Rutherford, lembrar que Joseph Franklin Rutherford foi o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia, de Bíblias e Tratados, né? Foi ele que deu o nome Testemunhas de Jeová ao grupo. Já no início da década de 30, Charles Taze Russell não deu esse nome ao grupo. Eles eram chamados de estudantes bíblicos internacionais, foram chamados de auroristas. Aliás, os estudantes bíblicos internacionais, os auroristas, existem até hoje, a parte das testemunhas de Jeová. Não sei se vocês sabem dessa informação, mas eu tive contato com eles durante um bom tempo. E aí ele faz a seguinte afirmação. O irmão Rutherford contraiu uma pneumonia aguda depois de ser solto em 1919 de encarceramento injusto. Após isso, ele só tinha um pulmão sadio. Nos anos 20, sob tratamento médico, ele foi a San Diego, Califórnia, e o médico instou com ele para que passasse tanto tempo quanto possível ali. Desde 1929, o irmão Rutherford passava os invernos trabalhando numa residência em San Diego, que ele chamara de Beit Sarim. A construção de Beit Sarim foi realizada com fundos contribuídos diretamente para esse fim. A escritura publicada na íntegra na revista Gold Age, né, a Era de Ouro, de 19 de março de 1931, transferia essa propriedade a Joseph Franklin Rutherford e depois à Sociedade Torre de Vigia dos Estados Unidos. Sobre Beit Sarim, o livro Salvation, publicado em 39, explica: as palavras hebraicas Beit Sarim significam Casa dos Príncipes, e o intento de adquirir essa propriedade e edificar a casa foi para que houvesse alguma prova tangível de que existem pessoas na Terra atualmente que acreditam plenamente em Deus e em Cristo Jesus e em seu reino. Preste bem atenção. Crendo que os fiéis da antiguidade serão brevemente ressuscitados pelo Senhor, voltarão à terra e se encarregarão dos negócios visíveis da terra. Ok? Então preste bem essa informação. Ele vai mencionar a questão da casa em San Diego, na Califórnia, Beit Sarim. O livro mostra uma foto da casa, e essa história de falar assim, olha, o Rutherford foi morar nessa casa, é uma casa que foi comprada, né, para servir de testemunho e tal, e ele morou lá. Ele menciona o livro Salvação, que traz menção da casa, na página 276, ó, a mesma casa que está no livro Testemunhas de Jeová, Publicadores do Reino. Só que lá tem uma foto, aqui tem um desenho. Então, na página 276, fala deste livro. Esse aqui é o livro Salvação das Testemunhas de Jeová. Ó,
por Joseph Franklin Rutherford. É o livro que ele menciona. E nessa página, aliás, eu quero até agradecer o meu irmãozão Israel Rocha, grande pesquisador sobre as testemunhas de Jeová, que me doou essa belezinha aqui já faz uma pancada de anos. Tá? Muito obrigado. Grande pesquisador Israel Rocha. Deus te abençoe, meu irmão. E aqui, na página 273 do Salvação, ele diz o seguinte, aliás, eu vou começar no finalzinho da 272. Jeová Deus, em todos os tempos, desde que Satanás lançou em sua face o desafio, teve na terra servos fiéis e leais. Entre eles estão mencionados Abel, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés e outros. Hebreus capítulo 11. Aí estão incluídos todos os fiéis profetas de Deus, desde Samuel até João Batista. Esses homens tiveram fé em Deus, em suas promessas de estabelecer o governo e a paz, e devotaram-se a Deus inteiramente, recusando comprometer-se de modo algum com o mundo ou organização de Satanás. Nenhum deles pôde nunca tornar-se membro do reino celestial ou governo de Jeová, pela clara razão de que todos eles morreram antes que o preço do resgate fosse provido e pago. E aí ele vai mostrar. Página 275. Em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos, há um terreno pequeno, no qual em 1929 construiu-se uma casa que se chama e se conhece como Beit Sarim. As palavras hebraicas Beit Sarim significam casa dos príncipes. O intento de adquirir essa propriedade e edificar a casa foi para que houvesse alguma prova tangível de que existem pessoas na Terra atualmente que acreditam plenamente em Deus e em Cristo Jesus e em seu reino, crendo que os fiéis da antiguidade serão brevemente ressuscitados pelo Senhor, voltarão à Terra e se encarregarão dos negócios visíveis da Terra. E aí ele vai mencionar isso aqui. A grande questão de Beit Sarim, que não é mencionado muitas vezes pelas testemunhas de Jeová, e vocês viram que o livro Salvação, o trecho que está no Proclamadores do Reino, é o trecho tirado do livro Salvação. Aqui, ó, é um print dessas publicações feitas nos Estados Unidos, de um livro publicado em 1920, Milhões que agora vivem jamais morrerão. O Milhões que agora vivem jamais morrerão explicam melhor o que foi essa casa e para que ela era necessária. Ele vai citar, a partir da página 87, ele vai falar do jubileu. Ok? Isso aqui é uma publicação das Testemunhas de Jeová, um print completo dessa publicação em tamanho maior. E aí eles declaram o seguinte: o entendimento do sistema do jubileu, do qual Jeová inaugurou com Israel, lança uma grande luz sobre eventos futuros imediatos. Isso é 1920. A Escritura claramente mostra que Israel, enquanto Deus tratava com eles por mais de 18 séculos, era um povo típico, ou seja, representava Israel representava um grupo maior, tá certo? E aí ele continua dizendo aqui: o Senhor ordenou Moisés a instituir o sistema do sábado, the year that Israel, os anos que Israel permaneceu em Canaã foram, portanto, de 1575 anos antes do ano Domini 1. Ou seja, Deus estabeleceu o sistema onde Israel estava centralizado como povo escolhido, como um tipo, certo? Como um povo que tipificava algo maior, que seria cumprido mais à frente. E aí ele continua. Cada 50 anos eles seriam considerados um ano de jubileu. Isso foi feito no 13º dia do 7º mês, o dia da expiação. E aí eles vão falando sobre isso aqui para explicar uma questão curiosa. Um simples cálculo desse jubileu, desses anos de jubileu, né, trazem-nos para um importante fato. 70 jubileus de anos de 50, cada um, seriam um total de 3.500 anos. Aquele período de tempo começou em 1575, 1575 anos antes do ano 1, ou no ano Domini. Isso que eles acabariam na primavera de 1925, do qual o tipo termina com um grande antítipo que deve iniciar. Ou seja, havia uma tipologia nesse período sobre Israel que se cumpriria a partir agora do antítipo, que era Cristo, cumprindo o qual Cristo representava, e que esse ano, aliás, seria 1925, ou seja, em 1925, aquilo que era tipo ia agora se tornar
o antítipo, acontecendo o quê? Ele diz, nesse tipo deve haver uma completa restauração, portanto, do grande antítipo deve marcar o começo da restauração de todas as coisas. Então, o começo da restauração seria 1925. A principal coisa a ser restaurada é a raça humana à vida. E desde que as Escrituras definitivamente fixam o fato de que haverá uma ressurreição de Abraão, Isaque, Jacó e outros fiéis da antiguidade, e que esses terão o primeiro, terão o primeiro favor, receberão o primeiro favor, o benefício. Nós podemos esperar, em 1925, testemunhar o retorno desses homens fiéis de Israel da condição de morte, sendo ressuscitados e completamente restaurados à perfeita humanidade e feitos visíveis e legais representantes da nova ordem de coisas na terra. Ou seja, essas pessoas, inclusive a Casa dos Príncipes, que foi mencionada no livro anterior, diz que era para servir de testemunho para as pessoas que estivessem naquele período. Eles acreditavam, como diz o título do livro, milhões que agora vivem jamais morrerão, que essas pessoas seriam ressuscitadas e principalmente Abraão, Isaque, Jacó, os grandes nomes de homens que foram fiéis a Deus, mas que não viram a chegada do reino. Como esse reino ia chegar e ser implantado na terra a partir da década de 20, mais precisamente no ano de 1925, eles compraram a casa que, na verdade, ficou servindo de moradia para José Franklin Rutherford até a morte dele. Então esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês hoje, mostrando como a própria história das Testemunhas de Jeová, ela demonstra a falácia argumentativa das TJs durante todo o tempo. As Testemunhas de Jeová são um grupo de pessoas que tem demonstrado a fidelidade no sentido de entender a sua obra como uma obra missionária a todas as pessoas. Eles fazem questão de sair de casa em casa, e você deve entender que isso é uma prática zelosa que as Testemunhas de Jeová possuem, mas ao mesmo tempo ensinam, pararam de marcar datas depois do ano 2000, mas desde o início a marcação de datas foi algo comum na tentativa de falar sempre que estava vendo que haveria sempre ali próximo o Armagedon, para que as Testemunhas de Jeová estivessem preparadas. E pela própria literatura delas demonstram as falácias que as Testemunhas de Jeová creem, inclusive preparar uma casa, um palacete em San Diego, na Califórnia, onde eles acreditavam que Abraão, Isaque, Jacó e outros fiéis publicaram isso nos seus livros e criaram uma expectativa errada para muitas das Testemunhas de Jeová que viviam naquele período. Se você quer ter muitos desses documentos, pastor, como é que faz para a gente ter acesso a esses documentos das Testemunhas de Jeová? Esse aqui é o livro. Esse é o livro do pastor Ezequias Soares, a maior autoridade em Testemunha de Jeová no Brasil. Esse aqui, inclusive, foi autografado para mim, ao meu caro colega pastor Paulo, com demonstração de estima e apreço. Em 2019 me encontrei com ele, e ele me presenteou com essa maravilha aqui. Tinha uma edição anterior, que eu tenho aqui também, mas essa é a edição mais nova, tá certo? Você vai encontrar aqui vários documentos, todos de documentos antigos das Testemunhas de Jeová, mostrando todas as falácias e provas documentais do que o que é verdade hoje para as Testemunhas de Jeová, como foi Beit Sarim, deixa de ser verdade com o passar do tempo. A verdade das Testemunhas de Jeová tem prazo de validade. Que Deus te abençoe. Não esqueça, curta, compartilhe, comente e compartilhe aí esse vídeo para o maior número de pessoas, para que muitas pessoas possam ser aí abençoadas. Não se esqueça, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá certo? Deixa o seu like e dá essa moralzinha pra gente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fui.